Algumas cenas são difíceis de se esquecer. Tiquinho Soares, o artilheiro do Brasileirão, símbolo da campanha, autorizado, com fé no pé, o Everton! Não dá para explicar com exatidão o que aconteceu com o Botafogo em 2023. Talvez tenha sido o ano em que essa frase foi mais repetida. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. A maioria das pessoas pensa que a frase "há coisas que só acontecem ao Botafogo" remete apenas a situações de azar do time, mas não conhece o contexto em que foi escrita. É preciso ler uma crônica do Paulo Mendes Campos, um renomado escritor botafoguense, para saber que a frase tão repetida tem relação com um título conquistado pelo Botafogo. Uma das crônicas que ele escreveu chama-se O Botafogo e Eu, um pouco para falar de uma coisa que é comum aos botafoguenses. Os botafoguenses são parecidos com o Botafogo. Têm as mesmas virtudes e fraquezas do Botafogo. E ele escreve no contexto de um título que o Botafogo ganha em 1957, com o Botafogo ganhando do Fluminense, 6-2, um jogo extraordinário, em que acontece o inusitado. O Paulinho Valentim faz 5 gols, inclusive um gol de bicicleta. O Botafogo de 1957 tinha craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Quarentinha. Mas quem brilhou naquela final de campeonato carioca foi Paulinho Valentim. Esse tipo de coisa que Paulo Mendes Campos queria dizer. Coisas que só acontecem ao Botafogo. Eu acho que ele, de uma certa maneira, ele foi um pouco profético sobre essa instabilidade que o Botafogo tem e carrega com ele, né? Em momentos gloriosos e momentos fundo do poço. Voltamos para o ano atual, 2023. Uma campanha decepcionante no Carioca pressionou o técnico Luiz Castro, mas John Textor bancou o português no comando e a decisão deu resultado. O Botafogo começou o Campeonato Brasileiro voando, já era o líder na 3ª rodada. Mas aí o roteiro das coisas que só acontecem ao Botafogo veio com tudo. Luiz Castro recebeu uma proposta milionária do Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo. Não bastasse o dinheiro, o craque português fez questão de ligar para o treinador para convencê-lo a mudar de clube. O que é que eu lhe digo? O que é que eu lhe posso dizer? Chegou uma proposta oficial, o agente senta-se com o clube para depois reunir comigo e tomarmos uma decisão. A decisão foi deixar o Botafogo e se juntar a Cristiano Ronaldo. Enquanto a diretoria buscava um novo treinador, Cláudio Caçapa assumiu o comando como técnico interino e manteve a boa fase, 4 vitórias em 4 jogos. E o novo técnico chegou, o português Bruno Lage. Um mês depois, terminava o primeiro turno do Brasileirão. Nesse dia, o Botafogo chegou a 13 pontos de vantagem na liderança. 100% de aproveitamento no estádio Nilton Santos. 10 jogos, 10 vitórias. O Botafogo vence de novo no Nilton Santos! Foi a melhor campanha da história do primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. E aí veio o segundo turno. A invencibilidade no tapetinho caiu contra o Flamengo, com direito à provocação do Bruno Henrique. Depois do jogo, na entrevista coletiva, Bruno Lage colocou o cargo de técnico à disposição. O meu cara está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Bruno Lage permaneceu mais um mês no comando depois dessa entrevista coletiva. E o clima ficou esquisito no Botafogo. Um dia antes da demissão do técnico, o time empatou com o Goiás. Jogo em que o Lage colocou o Tiquinho no banco de reservas. Foi o auge da insatisfação dos botafoguenses e o treinador não resistiu à pressão. Foi a vez de Lúcio Flávio assumir o comando da equipe. No dia 18 de outubro, o Botafogo venceu o América Mineiro fora de casa. Foi a última vitória do time no Brasileirão. Foi no sufoco, foi na marra, o Botafogo passa pelo América. Depois disso, mais uma vez, o roteiro das coisas que só acontecem ao Botafogo atacou. Contra o Palmeiras, o time fez um primeiro tempo avassalador. 3-0 fora o baile. Mas no segundo tempo, apagão total no Nilton Santos. Uma virada para a eternidade. 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo.
aquele momento que não sai da mente dos botafoguenses. Se o Tiquinho tivesse acertado o pênalti aos 37 minutos do segundo tempo, o Botafogo faria 4-1 na partida. Uma semana depois, o Botafogo encarou o Grêmio em São Januário, já que o Newton Santos recebia um show da banda Rebelde. Com a mudança de local, o uruguaio Luiz Soares pôde jogar a partida, já que ele vinha evitando estádios com gramados sintéticos para não se lesionar. Resultado: Soares fez 3 gols e o Botafogo sofreu mais uma derrota de virada, 4-3. Marçal, o que dizer nesse momento? Eduardo, o que dizer nesse momento? No fim da 34ª rodada, o Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras. Empate nos acréscimos contra o Bragantino. Lúcio Flávio foi demitido e o Thiago Nunes chegou faltando menos de um mês para terminar o Brasileirão. O quinto técnico em 2023, se contar o interino Cláudio Caçapa. Em campo, um time completamente abalado psicologicamente. Mais empates cruéis nos acréscimos contra o Santos e o mais inacreditável contra o Curitiba, no último lance do jogo. Logo depois de o Tiquinho ter feito o gol que daria a vitória ao Botafogo e manteria o time vivo na disputa pelo título. O Botafogo deixou escapar uma vantagem de 13 pontos na liderança. Terminou o Brasileirão na 5ª colocação, se classificou só para pré-Libertadores. Primeiramente eu queria pedir desculpa ao nosso torcedor. Acho que eles não mereciam isso. Acho que ninguém nunca viu. Depois disso tudo, como não pensar na frase "há coisas que só acontecem ao Botafogo"? Ano que vem, tudo começa de novo. E quem sabe os feitos inusitados ou extraordinários do Botafogo dessa vez sejam para a felicidade do torcedor, como na época daquele time de 1957, mais de 60 anos atrás.